Veja agora a questão 67. Primeiro vamos ler o texto em cima para você me ajudar. Em 2017, o IBGE apresentou uma estimativa da população a partir do censo de 2010, segundo o qual a população brasileira atingiu a marca de 207.660.000 habitantes. Lembra que a estimativa é feita em cima de cálculos baseados em censos anteriores. Os resultados do censo você tem no gráfico. Veja que você tem desde 1940, quando o IBGE fez o primeiro censo brasileiro. O IBGE fez, nós tivemos censos anteriores, mas não feitos pelo IBGE. E o último é de 2010 e você tem a população e mostrando o ritmo de crescimento de população. Aí ele diz assim, ó, o ritmo de incremento populacional do país vem diminuindo ano a ano. Se você olhar no gráfico com carinho, você vai perceber que o ritmo está diminuindo mesmo. O gráfico abaixo mostra os dados relativos ao crescimento demográfico brasileiro de 1940 a 2010. E aí ele afirma o seguinte, a partir do gráfico afirma-se que, e ele pode, veja que ele pede para você marcar o que é verdadeiro. O item 1 diz assim, ó, o Brasil apresenta crescimento populacional constante, sendo após a Segunda Guerra Mundial, 1946 a 1964, o período de maior aceleração, motivada pela política de atração de imigrantes promovida pelo Estado brasileiro. Se nós voltarmos no gráfico, você vai perceber que realmente esse período de 40 a 60 foi um período de grande crescimento, mas não por causa da estimulação, de estímulo aos imigrantes. Nessa época não vinha uma grande quantidade de imigrantes para o Brasil. O que explica esse crescimento é a diferença grande entre a taxa de natalidade, e as mulheres continuaram tendo bastante filhos. Até 60 a média era de 6 filhos por mulher, portanto a natalidade continuava alta, mas a mortalidade caiu acentuadamente. Essa é a explicação, portanto o primeiro item é falso. Em 2010, olha o item 2, faz favor. Em 2010, atingimos a marca de 190,7 milhões de habitantes, indicando o risco de o país corre para a possibilidade de se tornar superpopuloso em médio prazo. Eu queria que você lembrasse que o conceito de superpopuloso está relacionado com a qualidade de vida. Então, superpopuloso não tem a ver com o número total de habitantes, mas tem a ver com as condições sociais desse país. Portanto, esse item é falso. O item 3 diz assim, ó, a desaceleração do crescimento populacional identificada na última década é resultado da diminuição da taxa de fecundidade, sem que haja no país uma política nacional de controle de natalidade. Você pode marcar esse item como verdadeiro por causa do seguinte, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, isso é taxa de fecundidade. E está caindo o número de filhos por mulher por uma série de motivos ligados ao processo de intensa urbanização do Brasil. Hoje nós temos bem forte a emancipação feminina, a mulher pode decidir quantos filhos quer ter. Existem aí métodos contraceptivos altamente eficientes, as mulheres são mais instruídas. Esse conjunto de fatores, mais a necessidade de trabalhar fora, faz com que as mulheres tenham cada vez menos filhos. Então você pode marcar o item 3 como verdadeiro. E o item 4 diz o seguinte, ó, a desaceleração do crescimento demográfico, associada a fatores como o aumento da longevidade, tem levado ao envelhecimento da população brasileira pela queda do percentual de jovens no total de habitantes do país. Certíssimo. O que está acontecendo com a pirâmide etária brasileira? A base está estreitando porque as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, portanto o número de jovens percentualmente está diminuindo. E a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando, consequentemente, está certo o que está escrito aí. Isso, inclusive, chama a sua atenção para uma coisa bem legal. Olha a discussão hoje sobre a necessidade ou não de mudança na lei da Previdência. As pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, portanto, cada vez mais vai ter mais velhos na população e, percentualmente, vai ter menos gente para trabalhar no futuro. Portanto, é bem óbvio que, se você olhar nas estatísticas, que há uma necessidade de fazer alterações na idade, por exemplo, de aposentadorias. Então, estão certos os itens 3 e 4, você vai marcar como única resposta certa a letra B. Tranquilo?